Shalom, sejam bem-vindos ao canal A Bíblia com Lupa. Você conhece os 6 anjos da ira de Deus? Isso está na Bíblia. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar para as pessoas que você acredita que esse tema é importante. Você sabia que Deus tem 6 anjos guardiões específicos que cercam o seu povo para executar proteção ou juízo? Eles não são anjos que agem para trazer juízo ao mundo, mas esses anjos punem apenas as pessoas que estão em pecado dentro das igrejas. Eles são enviados em épocas específicas e têm a missão de destruir sem piedade aqueles que praticam constantemente e sem arrependimento o pecado das 6 dimensões da alma. Daqui a pouco eu vou falar melhor sobre isso para você. Essas pessoas pensam que a justiça nunca virá. Os mesmos anjos guardiões que protegem uma cidade em que o povo de Deus habita são os anjos que a destroem caso seja necessário. E aqui eu estou falando, gente, de destruição espiritual ou juízo. Veja o que está escrito em Ezequiel 9:1. Então ele bradou com todo vigor, próximo aos meus ouvidos: Guardiões da cidade, tomai posição, cada um com sua arma de extermínio na mão. Imediatamente, 6 homens vieram pela porta superior do templo, que está voltada para o norte. Na Bíblia, temos um código poderoso que nos ajuda a entender não somente essa passagem, como também o que é um pecado de 6 dimensões ou de 6 lados. Uma alma tomada pelas 6 dimensões está cercada por todos os lados, totalmente corrompida. Um cubo na Bíblia representa mais do que 6 lados geométricos, mas 6 dimensões da alma e, consequentemente, os 6 cercos de proteção de Deus. Isso porque o homem é cercado por 6 lados: frente, costas, acima, abaixo, direita e esquerda. Em Apocalipse, a Nova Jerusalém é cercada por 6 lados. Ela é descrita como um cubo com 3.000 côvados cada lado. Os anjos querubins que cercam o Senhor, o Espírito de vida, são cercados por 6 asas. Mas não para por aí. Quando Deus criou o homem, deixou um código em Gênesis 2:7. Ele soprou nas narinas o Espírito de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O Senhor soprou seu Espírito no homem e o fez imagem e semelhança dele. E passou a ser alma vivente exatamente no 6º dia da criação. Deus estava mostrando alguma coisa com isso. Estava mostrando que o homem, sua mais bela criação, segundo a Bíblia, era tão preciosa que estava cercada por 6 dimensões. É por isso que o número 6 é o número do homem, dentre tantos outros significados. Mas se por um livre-arbítrio o homem deseja pecar, as 6 dimensões de bênção se tornam 6 dimensões também de maldição, ou 6 ais. E eu vou te mostrar na Bíblia quais são essas 6 dimensões de bênçãos e quais são os 6 lados de um pecado de 6 dimensões que traz essa catástrofe. Você também vai aprender quais são as consequências para aqueles que cometem esse nível de pecado. Você encontra 6 lados de bênçãos em muitas passagens da Bíblia, mas eu vou citar para você 3 delas. Salmos 139:5, Gênesis 49:25 e Salmos 91:7. Tu me cercas por trás e por diante, Salmos 139. O Todo-Poderoso o abençoe com bênçãos dos altos céus e das profundezas do abismo, Gênesis 49. 1.000 cairão ao meu lado esquerdo e 10.000 ao meu lado direito, e eu não serei atingido, ou seja, porque estou cercado, né? Eu coloquei o direito e estou cercado para você entender. Quando esses anjos chegam trazendo juízo, aqueles que estão em Cristo são marcados por um desses 6 anjos, que é o escrivão. E todos os outros só podem começar a destruição quando o povo do Senhor, que busca a face dele e confessa os seus pecados, estiver protegido com a marca. Presta atenção o que está escrito lá em Ezequiel, no capítulo 9. Imediatamente 6 homens viram pela porta superior do templo, que
que está voltada para o norte, e cada um desses executores empunhava sua arma de destruição, prontos para a matança. E entre eles estava um homem vestido de linho, que portava um tinteiro de escrivão na cintura. E o Senhor ordenou-lhe: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa das pessoas que se aborrecem e não compactuam de todas as abominações que cometem no meio do povo. Ninguém começou alguma destruição até que aqueles homens que permaneciam enxertados no Senhor estivessem guardados pela bênção de 6 lados. Porém, aqueles que cometem o pecado de 6 dimensões recebem de Deus o juízo. Mas quais são esses pecados? Eles estão em Isaías 5. Você vai ficar impressionado como a Bíblia se conecta em vários livros para que você entenda que é real a batalha espiritual e as consequências daquilo que a gente faz aqui. O primeiro ai, bem claro, é o ai da ambição e do egoísmo. Presta atenção em Isaías 5:8. Ai de vocês que compram casas e mais terrenos. Daqui a pouco não haverá mais lugar para os outros morarem, e vocês serão os únicos moradores do país. O segundo ai é o ai do desdém com a palavra e aquele oba-oba gospel que a gente conhece. Ai dos que se preocupam apenas com eventos sociais, comer e beber, e não se importam com os planos de Deus, nem levam em conta o que Ele está fazendo, ou seja, não refletem as suas ações e nem se arrependem dela. O terceiro ai é o ai da mentira. Só que aqui tem um código. O Senhor está nos ensinando que não é simplesmente falar a mentira. Presta atenção. Ai dos que se amarram aos seus pecados com mentiras. O que o Senhor está querendo nos ensinar é que precisamos pedir para Ele nos mostrar nossos erros. Muitas vezes enganamos a nós mesmos, né? E ignoramos os pecados que estamos cometendo, levando a vida como se Deus não estivesse vendo. Mas isso faz com que esses pecados estejam mais e mais amarrados a mentiras e a consequência é o juízo dos 6 anjos. O quarto ai é a injustiça. Ai dos que chamam de mal aquilo que é bom e que chamam de bom aquilo que é mal, ou seja, as pessoas que fazem justiça com as próprias mãos, pela sua própria conveniência. O quinto ai, o orgulho e a religiosidade. Ai dos que acham que são sábios, dos que pensam que sabe de tudo. O sexto ai, o ai da embriaguez e corrupção. Ai dos que são campeões em beber vinhos e aceitam suborno contra o inocente. Mas aqueles que confessam e deixam os maus caminhos encontram em Deus a compaixão e misericórdia. Eles são livrados dos dias maus. Vamos dar uma olhada novamente em Ezequiel 9. Enquanto eu ouvia isso, ele disse aos outros executores: passai, pois, pela cidade, seguindo os passos do escrivão, e exterminai sem piedade nem compaixão todos os demais. Ou seja, o anjo escrivão está anotando tudo o que fazemos e pensamos. A Bíblia diz que prestaremos conta de tudo o que fizermos. Existe um livro onde é registrado nossas ações de forma individual. Veja Salmos 47. Então disse: aqui estou, no rolo do livro está escrito sobre mim. Aqueles que não se arrependerem a tempo passarão pelas consequências que, na minha opinião, ainda esse ano virão sobre a terra. Mas essa é a realidade daqueles que não se arrependem. A questão aqui não é apontar o pecado, mas chamar a tua atenção para o fato de que realmente o pecado existe e precisa ser confessado, porque o Senhor não ignorará as nossas atitudes para sempre. Enquanto ainda há oportunidade, nós devemos nos corrigir. Por quê? Porque só o Espírito Santo é capaz de nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. E essa é uma questão muito perigosa. Eu acredito que está vindo um tempo sobre a terra e muitas outras pessoas que eu tenho conversado, mas principalmente eu tenho conversado com o Espírito Santo, que esse tempo realmente
será um tempo de juízo onde eu enxergo a atuação desses 6 anjos. E é por isso que eu estou aqui falando para você. Muitos de nós achamos que vamos dar mais um tempo, que a carne é fraca para a gente parar com algumas coisas, para a gente ouvir finalmente o que Deus está dizendo sobre o teu ministério, sobre o teu chamado, a forma que você tem que orar, a forma que você tem que agir. Quantas e quantas profecias já foram ditas sobre você? Quantas e quantas vezes a mesma coisa o Senhor falou, tanto na palavra dele, quanto através de pessoas usadas por ele para falar para você daquilo que Deus tem para a tua vida. E ele tem pressa. E o que você está fazendo? Você está cometendo um desses pecados? Aquele que fala sobre a vida de oba-oba? Não é simplesmente aquelas pessoas que levam tudo na brincadeira, não. Mas aquelas pessoas que sabem que tem um propósito, um chamado, mas que ainda não conseguiram se desvencilhar das coisas que precisam para exercer esse chamado em Deus de uma forma que você sabe que Deus requer de você. O que é que você não está conseguindo largar? O que é que você não está conseguindo deixar para fazer a obra de Deus da forma que você sabe que Ele quer que você faça? Hein? Pensa nisso, porque o Senhor quer trazer sobre você o alívio, quer trazer sobre você a marca do escrivão para que ele diga assim, olha, essa pessoa se arrependeu. Ela estava ignorando por algumas vezes aí o que Deus estava falando, mas em algum momento ela buscou ao Senhor, buscou a face do Senhor e as coisas mudaram finalmente. Você vai ouvir isso e eu profetizo sobre a sua vida, mas isso precisa de ação. Orar, jejuar, buscar e agir em fé. Muitas pessoas estão precisando, né, de um empurrãozinho para fazer algumas coisas e ficam ali esperando Deus dar mais um sinal, mais um sinal, mais um sinal, quando na verdade não tem nenhuma ponte construída. O que Deus está esperando de você é apenas a tua fé, para que você dê o primeiro passo mesmo no vazio, e assim que você firmar o teu pé, aquela ponte vai ser construída embaixo do teu pé. O Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito para que você não tropece em pedra alguma e eles vão segurar você. Mas o Senhor não se agrada daquele que anda em dúvida, mas sim daqueles que de fé em fé, de passo em passo, vão pisando no nada, trazendo à existência as coisas que ainda não existem, a realidade. É isso que é a fé. E se Deus te avisa, Ele quer te salvar. Analise cada um desses fatos e verifique aonde você precisa corrigir. Porque aqueles que confessam e deixam seus maus caminhos encontram compaixão e misericórdia em Deus e são livrados dos dias maus. Vamos ver novamente o que está escrito lá em Ezequiel 9? Enquanto eu ouvia isso, ele disse aos outros executores, passai, pois, pela cidade, seguindo os passos do escrivão, e examinai sem piedade, nem compaixão, todos os demais. Ou seja, o anjo escrivão, ele está anotando tudo que a gente faz, pensa. A Bíblia diz que a gente vai prestar conta de tudo que a gente faz, né? Mas só que existe um livro onde é registrado as nossas ações de uma forma individual. Olha o que está escrito lá em Salmos 47. Então disse, aqui estou, no rolo do livro está escrito sobre mim. Aqueles que não se arrependerem a tempo passarão pelas consequências que ainda esse ano virão sobre a terra. Mas nós ainda temos uma chance. Essa destruição e limpeza, ela sai de dentro da igreja, sabia? Sempre começa pela liderança política, atingindo em consequência a população. E sabe qual a relevância da gente tratar desse assunto dentro da igreja? Porque essas limpezas, essa destruição, ela sempre começa pela igreja, ela sai de dentro do templo. E sempre começa pela liderança, pelos políticos e atinge sim em consequência toda a população. Olha o que está lá em Ezequiel 9.
Começai, pois, a minha destruição pela minha própria casa, o templo. Então eles iniciaram a matança pelas autoridades que estavam na frente do santuário. Que tal orar agora e perguntar ao Espírito Santo se há alguma atitude na tua vida que precisa ser alinhada com a palavra dele? Eu vou ensinar você a fazer uma oração com base nas Escrituras para que você declare essa oração, tire um tempinho com o Espírito Santo e reflita, mastigue aquilo que foi entregue a você e encontre ajuda em tempo oportuno, como diz a palavra de Deus. Vamos começar a fazer essa oração? Repita comigo essas palavras. Pai, eu não quero passar pelo juízo, mas quero ser poupado, ser marcada como alguém que te honra dentro da minha geração, da minha cidade, da minha família e do meu país. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum mal e me conduza para o caminho eterno. Quem, além de ti, poderia me convencer daqueles pecados ocultos, pelos quais nem eu mesma lembro ou sei que cometi, mas estão lá, escritas no livro, servindo de acusação, para que o inimigo triunfe sobre mim nessa área. Eu peço, assim como Davi, ó Senhor, me mostre os pecados que ainda estão ocultos. Mostra também as atitudes que eu preciso mudar. Ajuda-me a fazer a tua vontade e andar segundo o teu coração. E eu serei limpo, mais alvo, mais branco que a neve. Agora você precisa se dar um tempo no Espírito Santo. Interrompa esse vídeo e pare para ouvir o Senhor, porque agora Ele vai te contar e trazer ao seu coração aquilo que você pediu. Depois que Ele trouxer cada um desses passos, anote cada um dos pecados, erros, culpas, correções que o teu Pai trouxe para você. A Bíblia fala que Deus só corrige a quem ama. Ele quer te ver acertar. Depois que você anotou cada um desses itens, você vai voltar aqui e fazer o término, dessa oração comigo, tá bom? Vamos continuar então? Eu confesso ao Senhor todos esses pecados. E aí você vai citando aquilo que o Senhor te mostrou. Cada um deles. E depois você fala assim, e no lugar da culpa e acusação, eu recebo o teu perdão e o teu selo, o penhor, a garantia que eu serei poupada. Livra-me dos meus acusadores. Ó Deus, tenha-me por inocente e que eu possa resplandecer a tua luz nessa terra. Eu não quero mais levar uma vida morna diante de ti. Me dê forças para tomar as decisões que eu preciso na minha vida e deixar tudo aquilo que tem me atrapalhado de viver o teu propósito. Em nome de Jesus, eu declaro um novo tempo do Senhor na minha vida. Amém, amém e amém. E se esse conteúdo abençoou você, não se esqueça, se inscreva no canal, ajude outras pessoas a receberem essa mensagem, essa revelação. Se fez sentido para você, certamente fará sentido para mais pessoas. E você compartilhando, curtindo o canal, você está dizendo assim para o YouTube, olha, esse conteúdo foi importante para mim e por isso distribui para outros, tá bom? Eu conto com a tua ajuda, eu conto com você, Deus conta com você para que a gente espalhe a obra do Senhor pelos 4 cantos da terra, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos.